Fala pessoal, tudo bem? E aí, mais uma vez aqui com vocês, professor Rafael Carlos, de Filosofia e Sociologia, do Gabaritaí Vestibulares. E aí, meus gabaritadores, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. A gente vai falar hoje tudo de Sociologia da UEMA, todas as possibilidades, temas, estrutura de questão. Vai contemplar aqui o máximo de variabilidade, né, possível que a gente consegue fazer dentro desse horário, dentro dessa aula, para que você se sinta preparado, confiante, para no dia 1º de dezembro você gabaritar essa prova de Sociologia, beleza? Então vamos lá, a gente começa aqui com um panorama geral das questões que a gente vai trabalhar, falando sobre os temas, né, que são bastante recorrentes ali na prova da UEMA. Então a gente tem, por exemplo, processo de socialização, esses temas ali do começo da Sociologia, de definição de instituição social, papel social, socialização, eles são muito presentes na prova. Sempre tem uma questão sobre isso, tá? Teoria clássica da sociologia, aí fica variando entre Durkheim, Max Weber, Karl Marx, mas sempre cai alguma coisa ali de teórico clássico. Interseccionalidade de marcadores sociais de diferenças. Pessoal, isso aqui tem caído muito nas últimas provas. Muito mesmo, tipo 2, 3, às vezes 4 questões de humanas que trabalham esses aspectos, tá? Que é a mistura ali do critério de gênero com critério racial, com critério territorial, étnico. Então a gente vai fazer uma questão sobre isso também. Papéis e funções sociais, que são os conceitos elementares, tipos de preconceito, questões de gênero. Na última prova despencou a questão da desigualdade de gênero, do papel do homem e da mulher na sociedade. Muitas questões foram abordadas dentro dessa temática no ano anterior. E sociedade de trabalho, porque sempre tem alguma coisa ali sobre mundo do trabalho, né, sobre relações de trabalho na prova da UEMA, beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de Sociologia para o vestibular Paz-UEMA. E a gente começa com a questão de número 1, que é uma questão relativamente grande. Outra coisa, as questões de sociologia, comparado com filosofia, elas costumam ser bem maiores, tá? A estrutura da questão, ela geralmente é muito ampla, muito grande, e a gente vai exatamente perceber isso nessa aula de hoje, tá? Na aula de sociologia, comparativamente com filosofia, você vai perceber que tem uma diferença. Então, olha só, essa questão de sociologia é uma questão recente, é do ano passado. E ela diz assim: o trecho a seguir faz parte do livro Um Amor Conquistado, o mito do amor materno. Esse aqui é o título do livro, tá? Um Amor Conquistado, o mito do amor materno. Escrito pela pesquisadora francesa Elisabeth Badinter. Aí aqui eu vou te lembrar de uma coisa que acontece com muita gente na prova. Você está fazendo lá a prova, aí você viu o nome dessa mulher aqui, ó. Elisabeth Badinter. Aí tu pensa, professor, eu nunca ouvi falar dessa pessoa. Eu não vou conseguir acertar essa questão. Ei, tá doido, é? Não pensa assim, não. Primeiro, a pergunta não é sobre a vida dela, não. Tu não precisa ter conhecido Elizabeth Badinter, não. Tu tem que entender o que ela está defendendo. Tu tem que entender qual a ideia dessa autora. E isso está no texto. Então tu não precisa se afobar, não precisa se desesperar, entendeu? Não vai ser uma pergunta sobre essa pessoa, vai ser uma pergunta sobre a ideia dela. Então é só tu continuar a leitura, fica tranquilo, tá? Vamos lá. Que desenvolveu uma análise crítica a partir de uma perspectiva histórica e cultural das sociedades ocidentais sobre a maneira que a ideia do amor materno, olha só o que ela vai dizer, ó, é isso aqui que a gente tem que focar. A maneira que a ideia do amor materno é concebida e reproduzida socialmente. Então, se ela está me dizendo aqui que a ideia de amor materno ela é concebida, ela é criada e reproduzida, é porque ela não é natural. Ela não é instintiva. Ela é cultural. Tá? Vamos entender aqui, vamos lá, vamos para a citação. O amor materno é apenas um sentimento humano. E a gente sabe que, sociologicamente, os sentimentos eles também são construídos. Ninguém nasce ciumento. As pessoas vão aprendendo a ser ciumenta pelas relações sociais que elas estabelecem, pela experiência de vida, tá? Pela história de vida da pessoa, por ela perceber na relação entre as pessoas que estão à sua volta esse tipo de comportamento. Então, se é um sentimento, não é uma coisa que nasceu com a pessoa, é uma coisa que ela vai aprender a ter, a expressar. Então, aqui, ó, a gente já destacaria: o amor materno é apenas um sentimento humano. E como todo sentimento, ele é incerto, frágil e imperfeito. O amor de mãe não é perfeito. O amor de mãe não é forte como a gente imagina, não é uma certeza, uma verdade, segundo o texto.
Observando-se a evolução das atitudes maternas, constata-se que o interesse e a dedicação à criança se manifestam ou não se manifestam. A ternura existe ou não existe. As diferentes maneiras de expressar o amor materno vão do mais ao menos, passando pelo nada ou quase nada. Na França, em meados do século XVIII, ele está citando aqui para ti uma questão histórica, tá? França, meados do século XVIII. O envio das crianças para a casa de amas se estende por todas as camadas da sociedade urbana. O que é ama? É a pessoa que não é a mãe, mas que cuidava da criança, tá? Então as mães elas enviavam para essas mulheres chamadas amas, para que elas cuidassem dos filhos, das crianças. Dos mais pobres aos mais ricos, nas pequenas ou grandes cidades, a entrega dos filhos aos exclusivos cuidados de uma ama é um fenômeno generalizado naquela época. Todavia, é no último terço, na parte final do século XVIII, que se opera uma espécie de revolução das mentalidades, que as mentalidades sobre isso vão mudando. A imagem da mãe, do seu papel e da sua importância modifica-se radicalmente, ainda que na prática, ou seja, na vida real, os comportamentos tardassem a se alterar. São inúmeras as publicações que recomendam às mães cuidar pessoalmente dos filhos e lhes ordenam amamentá-los. Elas impõem à mulher a obrigação de ser mãe antes de tudo e engendram um mito que continuará bem vivo 200 anos depois, o do instinto materno. Olha, ele está dizendo que o instinto materno não é uma verdade. Então, se o instinto materno é um mito, é porque ele não é verdadeiro. Ele foi inventado, ele foi criado. Ou do amor espontâneo de toda mãe pelo filho. Moralistas, administradores, médicos puseram-se em campo e expuseram seus argumentos mais sutis para persuadi-las a retornar os melhores sentimentos e a dar novamente o seio. Outro discurso mais sedutor aos seus ouvidos esboçava-se atrás desse primeiro. Era o discurso da felicidade. Uma mulher só sabe o que é ser feliz quando ela é mãe, quando ela vira mãe. E da igualdade que as atingia acima de tudo. Durante quase 2 séculos, todos os ideólogos lhes prometeram mundos e fundos se assumissem suas tarefas maternas. Sede boas mães e serei felizes e respeitadas. Tornai-vos indispensáveis na família e obtereis o direito de cidadania. A curiosa, a ambiciosa, a audaciosa metamorfoseia-se, transforma-se numa criatura modesta e ponderada, cujas ambições não ultrapassam o limite do lar. O limite do lar é o limite da vida privada, né? Do ambiente privado que cabia dentro dessa construção à mulher, ok? Vamos para a pergunta. Ao analisar sociologicamente o texto, é correto afirmar que esse sentimento materno, o amor materno, é o quê? É uma concepção pessoal que visa, a partir da assimilação, indicar padrões antagônicos às mulheres. Falso. Primeiro que não é uma concepção pessoal, não vem da pessoa. Vem de uma construção coletiva, cultural, social. Segundo, que não é indicar padrões antagônicos, é indicar um padrão de comportamento específico da mulher que precisa ser mãe, que precisa amar os filhos, que precisa cuidar dos filhos. Só que a letra A já está errada, nem continua lendo não, poupa teu tempo. Uma representação inata. Pessoal, se uma coisa é inata, ela nasceu com a gente. E o próprio texto fala que não foi assim, que construiu-se uma imagem da mulher como mãe e que isso foi sendo reproduzido socialmente. Então não vai ser inato. Um mito criado socialmente que visa justificar a transformação do pensamento das mulheres, tendo como base suas experiências vividas. Falso. O próprio texto fala que apesar da ideologia e tal, o comportamento tardou a alterar. Está bem aqui, ó. Comportamentos tardam-se a se alterar. Então, não é baseado no comportamento, na experiência da mulher, mas é uma construção que é idealizada primeiramente. A letra C, a opção distratora. Um processo dissociativo e complexo estruturado nas relações sociais.
possibilitando uma desconexão social. Não, isso aqui já está errado. Desconexão social, não. É a ideia da conexão da mulher com o papel dela na sociedade que é apresentado, né? Então a letra E vai ser a opção correta. Uma construção social que passa por transformações ao longo do tempo e do espaço, alterando as estruturas de personalidade e os comportamentos individuais ao longo do tempo, produzidos e reproduzidos coletivamente no processo de socialização. Vou marcar sem medo de errar a letra E nessa opção sobre o amor materno, sobre o sentimento, que é fruto de uma construção social que é ensinado através do processo de socialização. Ok? Tranquilo? Questão número 2. Questão 2 é uma questão muito importante nesse material de revisão. Por quê? Porque ela traz uma coisa que domingo você vai ver na sua prova. Certeza que uma das questões de humanas, talvez de sociologia, seja uma questão que será extraída de uma das obras literárias. Pessoal, não é nenhuma aposta, é uma certeza. Vai ter questão desse tipo aqui na prova domingo, na prova do dia 1º de dezembro, tá? Uma questão de humanas que vai ser retirada de uma das obras literárias. Porque sempre tem. É a cara da UEMA. É o estilo de questão que a UEMA gosta de colocar na prova. Pegar uma citação de obra literária e transformar isso numa questão de sociologia, de história, filosofia, geografia, ok? Então vamos lá. Leia o fragmento retirado do conto Aioluá, a alegria do nosso povo, de Conceição Evaristo. Essa questão aqui é do ano passado. Ano passado, uma das obras obrigatórias era dessa autora. E, se não me engano, o último texto dessa obra, o último conto, a última parte, era exatamente esse conto chamado Aioluá. Entendeu? Então, ele pegou ali um trechinho do livro e colocou como questão na área de humanas. E aí, essa questão, ela diz o seguinte, esse trecho. Cada dia era sem que nem porquê. E nós ali amolecidos, sem substância alguma para aprumar o nosso corpo. Repito, tudo era uma pitimba só. Escassez de tudo, tudo faltava. Até a natureza minguava e nos confundia. Ora aparecia um sol desensolarado e que mais se assemelhava a uma bola murcha lá no nascente. Um frio interior nos possuía então, e nós mal enfrentávamos o dia sob a anulação da estrela desfeita. Ora gotejava uma chuva de pinguitos tão ralos e escassos que mal molhava as pontas dos nossos dedos. E então deu de faltar tudo. Mãos para o trabalho, alimento, água, matéria para nossos pensamentos e sonhos, palavras para nossas bocas, cantos para nossas vozes, movimento, dança, desejo para os nossos corpos. Tudo faltava. Os mais velhos, acumulados de tanto sofrimento, olhavam para trás e do passado nada reconheciam no presente. Eles não reconhecem mais, né, coisas do passado ali no presente. Suas lutas, seu fazer e saber, tudo parecia ter se perdido no tempo. O que fizeram então? Deram de clamar pela morte, de desejar morrer. E a todo instante eles partiam. E com a tristeza da falta de lugar em um mundo em que eles não se reconheciam, ou seja, que eles não se sentem parte e nem reconhecem mais, muitos se foram. As velhas mulheres também. Elas que sempre inventavam formas de enfrentar e vencer a dor, não acreditavam mais na eficácia delas próprias. Como os homens deslembravam a potência que se achava resguardada a partir de suas denominações e pediam veementemente à vida que esquecesse delas, ou seja, elas queriam morrer também, e que as deixasse partir. E até eles, os moços, os mais jovens, começaram a se encafuar dentro deles mesmos, a se tornarem infelizes. Então aqui é uma infelicidade generalizada, né? Puseram-se a matar uns aos outros e a tentarem contra a própria vida, bebendo líquidos maléficos ou aspirando um tipo de areia fininha, que em poucos dias acumulava e endurecia dentro de seus pulmões. Ou então se deixavam morrer aos poucos, cada dia um pouquinho, descrentes que pudesse existir outra vida senão aquela para viverem. Então tu tem aqui uma descrição de pessoas que estão cansadas da vida. Elas querem morrer, elas não se sentem parte mais
do mundo, da sociedade, da comunidade, né? Falta a elas o vínculo de pertencimento, o sentir-se parte integrante daquilo, entendeu? Então isso aqui é uma parte, né, do conto. E aí vem a pergunta. Ao analisar os fatos narrados na perspectiva de Emile Durkheim, ou seja, ele pegou um teórico clássico e vai te pedir, de acordo com a teoria dele, o que significa aquilo que a gente acabou de ler. Lembra que é a teoria de Durkheim, isso é muito importante para essa questão, tá? Pode-se afirmar que aquela comunidade vivenciava o quê? Ou seja, a partir daquilo que foi narrado, que a gente leu, aquela comunidade onde todo mundo queria morrer, onde todo mundo estava cansado da vida, ninguém se sentia mais pertencente àquilo, não existia um sentimento, né, de identidade coletiva. O que está acontecendo ali, segundo Durkheim, de acordo com Durkheim, com a teoria de Durkheim? Letra A. Ali está acontecendo uma solidariedade orgânica, causada pela mudança ocorrida na sociedade moderna e complexa, que deixa de compartilhar os mesmos hábitos, crenças e tradições, pois acreditam na repulsão entre grupos sociais. Falso. Primeiro, porque isso aqui que acontece não é uma solidariedade, é uma falta de vínculo, é um sentimento de não pertencimento, tá? Então, tudo que tiver solidariedade, tu já pode desconsiderar. Um desencantamento do mundo, promovido pela racionalização do campo social e religioso, efetivando a perda da importância dos valores sagrados, como a vida dada por Deus, que passa a não ter mais relevância. Muita gente, quando essa questão caiu, marcou letra B. E depois chegou para mim, dizendo, professor, mas a letra B não está certa, as pessoas não estão desencantadas do mundo. Olha, mas só que a questão pergunta para Durkheim. E esse conceito, ele não é de Durkheim. Quem fala sobre desencantamento do mundo é Max Weber. Por isso que é importante a gente destacar o nome do autor. Esse conceito aqui da letra B é um conceito weberiano. Ele não é um conceito de Durkheim. Então, se você não sabia disso ou não lembrava, você pode ter errado essa questão por esse motivo, né? Vamos seguir. Um estado de anomia. Anomia é um conceito de Durkheim? Sim. Inclusive, quando Durkheim fala sobre os tipos de suicídio, ele cita o suicídio anômico, além do egoísta, do altruísta, entendeu? Então, é um conceito durkheimiano. Um estado de anomia, que significa a ausência, né, de regras ou normas, ou a não identificação do indivíduo com as regras da sociedade que ele vive. Consequência de transformações sociais, como a perda de fé na vida e a ausência de normas, ok? Promovendo situações de fragilidade, é isso que está acontecendo lá. As pessoas se sentem frágeis, elas não se sentem mais parte daquela comunidade. E desajustes da sociedade que culminam na diminuição de solidariedade social. É exatamente isso. A letra C será a nossa opção correta. Letra D, uma consolidação social. Isso aqui não é nem conceito, nem existe esse conceito. Então não faz nem sentido marcar a letra D. Um contexto, seleção natural. Seleção natural é biologia, não é nem sociologia. Então aqui a gente fica sem dúvida nenhuma com a letra C, que trata da anomia, que é um conceito de Durkheim e que é exatamente representativo dessa fragilidade, dessa falta de vínculo, dessa falta de sentimento de pertencimento ao grupo, ok? Então aqui também tranquilo, vamos partir para a próxima, questão de número 3. Essa 3 aí, eu também gosto dela, porque é o seguinte, muita gente tem esse preconceito com a área de humanas, que humanas não vai cair gráfico, não vai cair cálculo, não vai cair fórmula. Pessoal, às vezes cai. Porque depende muito da forma como a questão vai ser elaborada, entendeu? Por exemplo, essa questão aqui, ela tem gráfico. E isso é normal, não é uma coisa tão anormal como a gente pensa, de ter gráfico em provas, né, de ciências humanas, de sociologia, de história. Essa questão aqui, por exemplo, ela é uma questão de 2022, tá? E ela mostra o gráfico sobre a taxa de pobreza por grupo étnico, racial e gênero. Ó, preste atenção. É sempre importante, antes de você ler o gráfico, entender o que ele vai te dizer. Qual que é o tema desse gráfico, tá? Então, esse gráfico é sobre a taxa de pobreza. Aí, a forma como ele está dividido é de acordo com grupo étnico-racial e gênero, ok? Mas o gráfico é taxa de pobreza. Então, se o gráfico é taxa de pobreza, significa dizer que quanto maior for a coluna, mais pobreza tem.
Porque o gráfico é sobre o quê? Taxa de pobreza. Então, se está lá em cima, é porque tem muita gente pobre. Se está lá embaixo, tem pouca gente pobre, tá? Aí você tem aqui, ó, as colunas. Mulheres negras é a primeira, homens negros a segunda, mulheres brancas a terceira, homens brancos a última coluna, tá? Mulheres negras, homens negros, mulheres brancas, homens brancos. Aí você percebe que em todos os contextos, no contexto antes da pandemia, em julho de 2020, em outubro de 2020 e em 2021, existe uma tendência que é sempre a coluna mulheres negras, ela é mais alta do que as outras. Então sempre as mulheres negras têm uma taxa de pobreza maior. Aí depois vem os homens negros, mulheres brancas, homens brancos, ok? Agora analise as assertivas abaixo, considerando os dados apresentados no gráfico. Outra coisa que a UEMA gosta é isso aqui, ó. Assertiva 1, 2, 3 e 4. Vai ter isso na prova, com certeza. Vai ter algumas questões para tu julgar assertivas e marcar as que estão corretas, tá? A questão fica um pouco grande, né? Mas às vezes é uma questão fácil, ela só é chata de fazer pelo tamanho. Mas não é que ela seja difícil não, tá? É só você analisar o gráfico toda vez. Nesse caso aqui, ó. A primeira diz assim: as pessoas negras encontram-se nos grupos com maior percentual de pobres. Aí vamos no gráfico. É verdade. Em qualquer um dos contextos, tanto homens e mulheres, negros e negras, estão no grupo com maior número de pobres. Em todos os contextos pesquisados, todos eles. Expressão das desigualdades econômicas e sociais entre brancos e negros. Fechou? Correto. Ó, todos os contextos, as duas primeiras colunas estão mais altas, que são mulheres negras e homens negros. Então aqui, ok, verdadeiro. Vou colocar o Vzinho aqui do lado. O grupo com maior percentual de empobrecimento no contexto pandêmico de 2021 é das mulheres negras. É verdade. Expressando que esse grupo sofre ainda mais as desigualdades econômicas e sociais em virtude do gênero. Correto. Interseccionalidade, porque está falando de desigualdade econômica, de gênero e de étnico-racial, mulheres negras. Tá? Então isso que é interseccionalidade de critérios. O percentual de homens brancos entre os pobres apresenta uma leve redução em 2021. Vamos ver. Homens brancos é a última coluna. Não é verdade. Não reduziu, aumentou. Ó, estava bem aqui e veio para cá. Então não teve redução. Tá? Então já está errado. É falso. Quarta, as mulheres brancas apresentam gradativo aumento no percentual de empobrecimento. Vamos ver. Mulheres brancas é a última coluna. Aumentou. A partir de outubro de 2020, expressão dos efeitos do crescimento econômico direcionado apenas para os homens brancos. Oxe, quer dizer que a economia cresce só para os homens brancos, é? Não faz nem sentido, né? Essas duas últimas aqui são falsas. VVFF, a gente marca apenas a 1 e a 2, marca a letra C. Então, ó, vai ter questão assim domingo, com essa estrutura aqui, tá? Com certeza. De você julgar assertiva para marcar aquelas que estão corretas. Questão número 4, que é questão também de intertextualidade. A gente fez uma questão assim em filosofia, né? Na aula de filosofia, essa daqui é em sociologia, com aquela mesma estrutura de duas citações. Vai acontecer isso? É provável. Eu não estou te cravando, dizendo que vai acontecer, cravando essa informação. Mas de vez em quando a UEMA coloca, questão que tem dois textos, tá? É uma cara mais do Enem, o Enem faz muito isso, a UEMA não faz tanto, mas pode ser que tenha alguma lá. É uma aposta, né, uma possibilidade, na prova de humanas principalmente, tá? Humanas e linguagem são as mais propícias a essa estrutura de questão de intertextualidade. Primeiro texto. Em todas as sociedades, os indivíduos ocupam posições sociais. Aí você vem aqui, ó, posições sociais, que é o mesmo que status social, que implicam direitos e deveres, bem como lhes dão maior ou menor destaque, prestígio e poder, caracterizados por um estilo de vida, sinalizado pela moradia, consumo, modo de vestir, modo de falar e pela ocupação profissional. Texto do sociólogo Anthony Giddens. Então aqui tu tem vários critérios, modo de se vestir, ocupação profissional, estilo de vida, moradia, que dão status a pessoas, né? Ah, a pessoa mora em tal bairro, a casa dela tem piscina, tem 2 andares, ela veste tais marcas de roupa, entendeu? Ela tem tal carro, então isso tudo socialmente
é um símbolo, um sinal de destaque, de prestígio, de poder, tá? É aquilo que o status social representa. Segundo texto. No início do mês de junho de 2017, uma escola particular do Rio Grande do Sul promoveu uma festa para seus alunos do terceiro ano do ensino médio, terceirão. E a temática da festa foi Se Nada Der Certo. Olha só essa temática, né? Será que deu problema? Se nada der certo. Na referida festa, os alunos se fantasiaram com roupas que faziam referência a determinadas profissões, como faxineiro, mecânico. Então, ó, o nome da festa é Se Nada Der Certo. Aí a pessoa está dizendo, se nada der certo, eu vou virar faxineiro, mecânico, entregador de jornal, atendente de supermercado, empregada doméstica, professor de sociologia. Então, são várias profissões ali que para eles representa a ideia de que se nada deu certo, entendeu? Nada deu certo, a pessoa virou aquilo ali. E além de fantasias como ladrão e mendigo, ainda tem essas, como alternativas para os planos originais de carreira, caso não sejam aprovados no vestibular. Então o nome da festa foi Se Nada Der Certo, aí o pessoal foi fantasiado de quê? Vamos marcar aqui, de faxineiro, mecânico, entregador de jornal, atendente de supermercado, empregada doméstica. Né? Vamos para a pergunta. A partir da definição de status social, que é do primeiro texto, pode-se afirmar que o tema da festa, Se Nada Der Certo, do segundo texto, reflete que as ocupações profissionais, as ocupações profissionais apresentam valores diferenciados, letra A, determinados culturalmente, até aí tudo bem, pelas minorias étnicas. O que tem a ver, meu filho? A gente nem falou nada de etnia, tá falando aqui de profissão. De profissões que são mais valorizadas socialmente em relação a outras que são menos valorizadas socialmente. Então aqui já está errado minoria étnica, já nem lê mais não. São repassadas naturalmente através do processo de socialização. Pessoal, se uma coisa é natural, ela vem de forma inata, ela não precisa ser repassada, ela não precisa ser aprendida. Por exemplo, sentir fome é uma coisa natural. A gente não precisou aprender a sentir fome, a gente sente fome desde que a gente nasceu, a gente sente fome. E a gente manifesta um descontentamento, chora, grita porque a gente está com fome. Quando é recém-nascido, quando é criança, né? Mas a forma como a gente se alimenta, aí não nasceu com a gente, não. Aí a gente teve que aprender. Usar garfo e faca, ter um horário ali específico para almoçar, né? Botar comida no prato, entendeu? Então esses rituais aí, eles foram aprendidos, mas sentir fome, não. Sentir fome é uma coisa natural, certo? Então, ou uma coisa natural, ou ela é aprendida. Não pode ser as duas ao mesmo tempo, é contraditória a letra B. Letra C. Esses valores das ocupações profissionais foram defendidos oficialmente pela instituição escolar. Não, em nenhum momento a gente tem a escola defendendo isso. A gente tem uma festa do terceirão, que o tema era Se Nada Der Certo, mas não tem uma posição definida da escola que ela defende essa ideia, tá? Oficialmente. Implicando uma sociedade mais igualitária. Aí se tu tinha dúvida se estava errado, agora tu tem certeza que está errado, né? Como é que tu dizer que uma profissão, se nada der certo, tu vai ser aquilo, tu vai estar contribuindo para uma sociedade igualitária? Claro que é o contrário. Esses valores são atribuídos socialmente, correto, levando algumas profissões a serem mais almejadas do que outras. Pode marcar sem medo a letra D. São atribuídos socialmente e ao longo do tempo algumas profissões passam a ter mais valor do que outras. São produzidos formalmente pela sociedade contemporânea. Falso. Não é só a sociedade contemporânea que tem essa diferença, né, de valores entre as profissões. Nas outras também existia, tá? Aqui na letra D, a gente marca também sem medo de ser feliz, tranquilamente, na questão de número 4. Questão de número 5. Tem ainda mais 3, né? Essa, a 6 e a 7. Questão número 5, EMA 2021. Você tem um papagaio muito louco, né? Xingando geral aqui, todo mundo. Chamando o pessoal de gorda, de anão, de viado, de preto, aleijado, feia, baiano. E rindo. Haha, adoro ser politicamente incorreto. Aí tem 2 passarinhos do lado de fora, olhando o papagaio lá aprisionado e fala, é o consolo do prisioneiro. Analise as assertivas. De novo, hein? Assertiva sempre tem.
Analise as assertivas quanto aos preconceitos, os tipos de preconceito, exteriorizados na charge. Vamos lá. O preconceito é uma opinião fixamente formada sobre uma pessoa, grupo ou cultura, sem levar em conta os fatos que a contestam, sendo um julgamento prévio baseado em estereótipos depreciativos. Correto. Inclusive, destaca de estereótipo depreciativo. Existe um conceito na sociologia que tu pode substituir por isso aqui, tá? Pode pegar isso aqui tudinho e chamar de estigma. Esse conceito ele foi criado no século XX por um teórico que é o Erving Goffman. O que é um estigma? É exatamente um rótulo negativo, é um estereótipo ruim, tá? Então, por exemplo, hoje em dia, quem é que sofre isso no Brasil? A pessoa que mora na periferia, tá? Então, o morador de favela, ele é muito estigmatizado no Brasil. A pessoa pode ser uma pessoa estudiosa, honesta, trabalhadora, mas se ela mora na favela, o fato dela morar lá já carrega sobre ela um olhar negativo do restante da sociedade. Então, isso é uma estigmatização. Ela leva aquele estigma, ela carrega aquela marca porque ela mora na periferia. Então, quando ela vai numa entrevista de emprego, vamos supor, que ela vai dizer o lugar que ela mora, a pessoa que vai contratar já vai ter uma visão negativa sobre ela, mesmo sem conhecê-la, porque ela mora naquele lugar, naquela comunidade, naquela favela, naquela periferia, entendeu? Hoje em dia existe muito isso em relação ao morador da periferia. Ex-presidiário também tem muito esse estereótipo ruim, né, depreciativo. Se acontece alguma coisa, todo mundo já vai olhar pro cara, entendeu? Então, alguns grupos sociais, eles carregam isso, né? Esse estigma. Classificação dos seres humanos conforme suas características físicas, econômicas e sociais, destacando negativamente aqueles que se apresentam mais próximos aos padrões impostos. Não, falso. Seria aqueles que se apresentam mais distantes, né? Quanto mais próxima a pessoa é daquilo que a sociedade diz que é adequado, menos preconceito ela sofre. 3. Generalização das diferenças individuais, visando a construção de uma identidade coletiva homogeneizadora, pautada em caracteres representativos das maiorias sociais. Falso. Essa generalização ela até existe, mas quem sofre preconceito não são as maiorias sociais, são as minorias. E quando a gente fala sobre minoria social, isso é muito importante, tá? Não é minoria no sentido quantitativo. Quando tu fala em minoria matemática, minoria percentual, minoria estatística, é uma coisa. Quando tu fala em minoria social, é outra coisa. Você pode ter a maioria quantitativa da população sendo uma minoria social. Tipo na África do Sul, na época do apartheid, né? Do regime político e tal, do apartheid, tu tinha uma minoria de pessoas quantitativamente brancas que controlavam, subordinavam uma maioria quantitativa de pessoas negras. Mas quem era a minoria social eram os negros, porque eles que estavam desprovidos de direito de plena cidadania. Tá? Então a terceira é errado, né? Quarta, naturalização de estigmas. Olha a palavra aparecendo aí, estigma. Construído socialmente, naturalizar, não quer dizer que é natural. Quando você naturaliza, você pega uma coisa que não é natural e transforma ela numa coisa naturalizada, que é comum, que se torna banal. Tá? Então, tudo bem, faz sentido. Difundidos nos processos de socialização, sendo interiorizados, enraizados e repetidos de forma acrítica, sem senso crítico, por aqueles que se acham superiores. Verdade. Então, aqui a gente marca A1 e A4, a letra B de bola. Tranquilidade? Beleza. Vamos para a questão de número 6. De novo, texto 1, texto 2. E o segundo texto não é nem um texto em si, mas é um compilado ali de informações, né, que está no gráfico. Mas vamos lá. Texto 1. As instituições sociais sempre tem alguma coisa sobre elas na prova. Podem ser pensadas de forma bilateral. O que é uma coisa bilateral? Dois lados. Ou seja, elas moldam os indivíduos com suas regras e normas impessoais através do controle e das sanções, mas ao mesmo tempo os indivíduos podem ajudar a moldar e modificar as instituições. Então é como se fosse uma seta de duas vias, né? Uma mão dupla. O indivíduo ele é moldado pelas instituições,
mas ele também pode interferir e mudar a configuração das instituições, tá? As famílias brasileiras, por exemplo, têm apresentado historicamente modificações em sua estrutura. Antes, as famílias no meio rural tendiam a ter mais filhos. Aí você faz até com sua avó, sua mãe, né? Geralmente a gente compara com a minha avó. Minha avó da parte de pai, teve 13 filhos. Aí meu pai tem só 4 filhos, né? Minha mãe, só 3 filhos. Tem um dos meus irmãos que é só de parte de pai. Então, o número de filhos por família, ele vai diminuindo ao longo do tempo no Brasil, né? Antigamente, ter 6 filhos era uma coisa normal. Hoje em dia, ter 6 filhos é uma loucura, né? Dificilmente você vai ver uma família que planeja, né, e vai ter 6, 7 filhos hoje em dia. Essa média reduziu bastante. Antes as famílias tinham mais filhos a fim de compor mão de obra para a lavoura. Então existia um pensamento prático, né? Já nas cidades, as famílias tendem a ter menos filhos, adaptando-se aos novos modos de vida e trabalho. No contexto atual, as mulheres tendem a repensar o tamanho da família, como é possível ver no texto a seguir. Aí tem dados sobre a taxa de fecundidade e o tamanho das famílias brasileiras. A taxa de fecundidade no Brasil diminuiu, olha só esse dado, de 6,28. O pessoal tinha uma média de 6 filhos por família, para 1,87 entre 1960 e 2010. Então, a média dos anos 60 era 6, 7 filhos. A média de 2010 é 1, 2 filhos. Em 2030, essa média vai reduzir mais. Deve alcançar o patamar de 1,5. Então, vai ter família que vai ter 2 filhos, família que não vai ter nenhum filho, família que vai ter só um filho, outra que vai ter 2, outra que vai ter nenhum, vai ser essa média. Mulheres com mais de 8 anos de estudo, então as mulheres que pensam na carreira, né, que estudaram e tal, tem em média metade do número de filhos das mulheres que têm apenas 3 anos de estudo. Então, quanto mais a mulher estuda, a tendência é ela ter menos filhos, segundo aqui o texto. O tamanho médio das famílias brasileiras diminuiu de 3,62 pessoas de 2008 para 3,07 em 2018. Então, geralmente é um pai, uma mãe e um filho, né? 3 pessoas. O desejo por mais filhos diminui com o aumento da idade da mulher. Então, quando a mulher tem entre 15 e 19 anos, ela quer ter filho. 72% querem ter filho. Quando ela chega com 25 a 29 anos, cai para 40%. Quando chega em 35 anos para 39, cai para 13%. Então, quanto mais o tempo passa, mais o desejo de ter filhos das mulheres vai diminuindo. Os dados dos textos apresentam modificação da estrutura familiar. Destaca, modificação da estrutura familiar, chamando a atenção a redução gradativa da fecundidade das mulheres brasileiras, passam a ter menos filhos. Essa redução, essa quantidade menor de filhos por família, pode ser explicada sociologicamente como? Primeiro, pelo deslocamento de famílias da zona rural para os grandes centros urbanos em busca de visibilidade social. Está quase certo. Porque a busca não é visibilidade social, não faz nem sentido isso. A busca, na verdade, são melhores condições de vida. Visibilidade social é uma outra coisa. Tá? Então aqui a gente descarta a primeira. Segunda, pela implementação de políticas públicas voltadas às mulheres brasileiras, no intuito de promover a diminuição do número de filhos. Pessoal, tem política pública no Brasil para fazer isso? Para dizer assim, mulheres, vocês podem ter só um filho. De forma coercitiva, não existe no Brasil, não. É falso também. Pela entrada de mulheres no mercado de trabalho. Sim. Alavancada pela modernização e pela necessidade de aumentar a renda familiar. Verdadeiro. Primeira verdadeira é a 3. Pelo aumento da escolaridade feminina que tem possibilitado ações de planejamento das famílias brasileiras. Verdade também. Então, 3 e 4, a gente marca a letra C. São as opções que respondem corretamente ao que a gente viu. Vamos para a última questão do material de revisão de Sociologia, né? E aproveito para agradecer vocês estarem até aqui conosco, chegar até esse momento. É muito importante a audiência de vocês para a gente. E quero lembrá-los que no dia 30, sábado, olha, vai ter uma super revisão. Uma mega revisão. O Revisa Aí, que é a revisão do Gabarito Aí, vai ser das 7h30 até as 17h30, lá no Espaço Orienta, no Renascença. Você pode fazer sua inscrição pelo Instagram, pelo bio, né, da página do Gabarito Aí, tanto online quanto presencial. Então, para quem não está em São Luís, quem não pode estar presente no presencial, vocês têm a opção do online também, tá?
Vocês podem se inscrever. A gente conta com a presença de vocês. Vai ser realmente uma revisão show com a equipe de professores, todos os componentes curriculares, tá? Então a gente vai dar para vocês a tranquilidade, a instrumentalidade para que no domingo vocês consigam fazer uma boa prova e a gente possa comemorar muitos resultados positivos aí de vocês, beleza? Então a gente espera vocês dia 30, 7h30 da manhã até às 17h30, lá no Espaço Orienta, no Renascença. Corram, porque já está no segundo lote e já está acabando, está lotando essa revisão. Vai ser muito importante para ti, tá? Então a gente espera lá, espero contar com vocês por lá. Questão 07, o EMA 2020. A carteira de trabalho. Pessoal, sempre cai uma questão sobre trabalho, tá? Então, ó, foca nisso aí. A carteira de trabalho é o documento que fica registrado o contrato de trabalho no Brasil. Analise a charge a seguir, publicada recentemente sobre as novas relações de trabalho. Aí você tem vários trabalhadores embaixo da carteira de trabalho, protegidos, né, pela carteira de trabalho, e uma pessoa ali que parece ser um patrão, um dono de empresa, dizendo: quem quiser a vaga vai ter de sair daí. Então, quem quiser a vaga que ele está oferecendo vai ter que ficar desprotegido, né, das leis trabalhistas, simbolicamente falando. E aí a pergunta é a seguinte: a cena da charge apresenta uma crítica ao quê? Então, a charge, essa cena, ela faz uma crítica ao quê? Letra A. A terceirização do trabalho, que garante autonomia aos trabalhadores contratados. Falso, claro que não é isso, né? A reestruturação produtiva, que transfere para os sindicatos o custo com os trabalhadores. Falso também, pessoal. Que reestruturação foi essa? Que sindicato custeia trabalhador? Não, tá errado. Individualidade do trabalho. Pessoal, vamos voltar na charge. Tem um monte de gente aqui embaixo. Individualidade do trabalho com a qual o trabalhador desenvolve uma atividade específica. Também não é isso. Concentração do processo produtivo no único espaço, o que possibilita um rígido controle de tarefas. E o nome disso aqui, sabe como é que é? É Taylorismo. É um dos sistemas ali de produção fabril do século XX, né? Concentrava o processo produtivo no espaço que poderia ter maior controle ali das tarefas. Informalidade. E o Taylorismo foi a base também, vocês sabem, né? Para outra coisa, que é o Fordismo. A gente já está desviando muito do assunto da questão, né? Aqui se trabalha também em geografia, em filosofia. Informalidade do emprego, que aumenta a insegurança do trabalhador frente ao capital. Exatamente. Então, se você sair dessa proteção, você provavelmente vai ser contratado sem os direitos trabalhistas. Então, aumenta a insegurança, informalidade do emprego. Vamos marcar sem medo de errar a letra E. E com isso a gente finaliza nossa revisão de Sociologia. Quero novamente agradecer a atenção e a confiança de todos vocês que chegaram até aqui no final da aula. Desejar a todos uma excelente prova, sucesso para vocês e dizer que conto com vocês, com a presença de vocês também na nossa aula de revisão de véspera lá no Revisaí UEMA, Espaço Orienta, Renascença, das 7h30 às 17h30. Beleza? Um abraço a todos, a gente fica por aqui e até uma próxima. Tchau, tchau!